Apocalipse capítulo 2, abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 2, amém? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tens desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o teu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o teu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fale isso comigo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quero falar sobre um tema essa noite. Diga-se comigo: reacendendo a chama do primeiro amor. Amém? Esse tema é bem parecido com o tema que eu preguei um tempo atrás aqui na igreja. Um tempo atrás eu preguei sobre reacendendo o fervor espiritual, mas hoje eu quero falar sobre reacendendo a chama do primeiro amor. Queridos, vamos entender um pouco o contexto aqui dessa palavra. O apóstolo João, depois que Jesus subiu aos céus, todos os discípulos continuaram pregando a palavra, mas devido à perseguição, todos os discípulos foram mortos, de maneira assim muito cruel, devido à perseguição. Alguns degolados, alguns foram mortos, foram jogados aos animais, e alguns na cruz, foram mortos em cruz. Só que o apóstolo João nos fala assim, quando nós estudamos a tradição, um dos imperadores naquela época tentou matar o apóstolo João. Ele foi colocado em um camburão grande, com óleo, e aquele camburão foi colocado para ferver, com óleo quente fervendo. Mas milagrosamente o apóstolo João, ele escapou dali, milagrosamente, e ele foi o único dos apóstolos que não foi morto de maneira cruel. Então, quando o imperador viu que não tinha como, ele acabar com a vida do apóstolo João, então ele levou o apóstolo João para ir para uma ilha que se chamava Patmos, onde ele ficou preso ali por mais ou menos uns 4 anos. E ali na ilha de Patmos, quando tudo se fechou para o apóstolo João, uma porta no céu se abriu para ele, o Senhor levou ele, o arrebatou, o arrebatamento de sentido, e mostrou para ele as coisas que estavam acontecendo e algumas coisas que estavam para acontecer. E ele ordenou que João escrevesse algumas coisas que ele ia falar. O próprio Senhor Jesus ordenou que João escrevesse algumas coisas que ele ia falar. E ele
mandou que João escrevesse 7 cartas. Para que essas 7 cartas? Essas 7 cartas seriam enviadas para as 7 igrejas que estavam na Ásia. 7 igrejas que estavam na Ásia, em 7 cidades da Ásia. E essas 7 igrejas, elas podem representar algumas coisas. Primeiro, elas podem representar 7 tipos de igrejas ou de cristãos que existem hoje no nosso meio. Também pode representar 7 eras do cristianismo. 7 eras, cada igreja pode representar uma era do cristianismo que antecede a volta de Jesus. Mas eu creio que a primeira definição é o mais apropriado para o que nós vamos estudar hoje, né? Representam 7 tipos de igrejas ou de cristãos que estão no nosso meio hoje. Amém? Agora, é interessante porque para cada igreja o Senhor se apresentou de uma forma. Aqui para a igreja de Éfeso, ele chega e ele fala bem assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Preste bem atenção nisso, querido. O que representava as 7 estrelas? Elas representavam a liderança das 7 igrejas a qual Jesus estava mandando uma carta, os 7 pastores das 7 igrejas. E uma coisa que Jesus faz questão de deixar bem claro é que a direção da sua igreja está na mão dele. Independente de quem é o seu pastor, de quem é a pessoa que dirige a igreja, mas a direção da igreja está na mão do Senhor. Ele fala bem assim: eu tenho a liderança da igreja na minha mão, eu sou aquele que tem as 7 estrelas na minha mão direita. Então o Senhor nos mostra que Ele não perdeu o controle da sua igreja, Ele não perdeu o controle da situação. Ele é aquele que levanta reis, Ele tira reis, Ele levanta líderes, Ele tira líderes. Ele tem na sua mão o controle da sua igreja. E a outra coisa que Ele fala: eu sou também aquele que anda entre os 7 candelabros. O que significa os 7 candelabros? A própria igreja. E o que o Senhor deixa bem claro aqui é que Ele anda no meio da sua igreja. Agora, por que Ele anda no meio da sua igreja? Fale assim comigo: para sondar o meu coração. É por isso que Ele está aqui. No momento que você estava louvando, que você estava adorando, o Senhor estava aqui caminhando no nosso meio, e Ele estava sondando o teu coração. Neste exato momento Ele está caminhando aqui e Ele está sondando o teu coração. Amém? E Ele conhece tudo aquilo que nós fazemos de bom, como tudo aquilo que nós também fazemos que não agrada o nome dEle. E é interessante porque para todas as igrejas o Senhor fez críticas e elogios também. Para uma igreja Ele só elogiou, para uma Ele só fez crítica, mas para a maioria delas Ele fez críticas e também elogios. Eu quero focar um pouco aqui na igreja de Éfeso. Essa igreja aqui, ela tinha diversos pontos positivos, que eu vou falar sobre cada um deles aqui. Ela tinha diversos pontos positivos, porém ela tinha um único problema: ela perdeu o seu primeiro amor. Ela tinha um único problema: ela perdeu o seu primeiro amor. E talvez algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, queridos, pode confrontar você um pouco, assim como me confrontou quando eu estava estudando na palavra. Mas se você tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo vai falar. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui, queridos, o que será levou a igreja de Éfeso a perder o seu primeiro amor? Essa igreja, ela tinha alguns pontos positivos, mas por trás desses pontos positivos eu posso encontrar algumas fraquezas. O primeiro ponto positivo aqui dessa igreja, você pode ver aqui comigo, no versículo 2 fala assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo. Fale assim comigo: o teu trabalho árduo.
Essa igreja, o primeiro ponto positivo que a gente encontra nela, ela era uma igreja muito envolvida com a obra de Deus. Ela era uma igreja ativa, ela era uma igreja que trabalhava, ela era uma igreja que ela não deixava assim, ela não ficava no seu comodismo esperando, mas ela trabalhava ardentemente. Ela era uma igreja que estava cuidando dos seus doentes, que trabalhava ardentemente pregando a palavra de Deus, que trabalhava ardentemente no serviço do Senhor, no serviço das pessoas, no serviço da obra de Deus. Só que aqui entra um detalhe, queridos, um detalhe aqui muito grande, que talvez esse trabalho árduo da igreja de Éfeso pode ter tomado um pouco o seu tempo para com o próprio Deus. Esse trabalho árduo pode ter tomado um pouco do seu tempo para com o próprio Deus. A obra de Deus, ela não pode parar. Nós temos que trabalhar ardentemente na obra do Senhor. É o nosso dever. A palavra fala que aquele que põe a mão no arado jamais pode olhar para trás. Nós não podemos parar. Mas por outro lado, nós também precisamos entender que a palavra nos diz que tudo debaixo do sol tem o seu tempo determinado. Existe a obra, existe o momento de eu me derramar na obra de Deus ardentemente, mas também tem um momento que eu preciso gastar com o próprio Deus, com a presença de Deus. Existe uma grande diferença entre a obra do Senhor, o trabalho com a obra, e eu gastar tempo com o Senhor. Existe uma grande diferença nisso. Você quer ver um grande exemplo? A palavra de Deus nos conta uma história que certa vez o Senhor Jesus chegou numa certa aldeia, quando ele estava aqui na terra, e ele foi recebido na casa de Marta e Maria. E quando ele estava ali na casa de Marta e Maria, a palavra fala que ele sentou e Maria correu para os pés do Senhor e começou a ouvir tudo que o Senhor tinha a ensinar. Mas a Marta, ela estava ocupada com os afazeres domésticos. Ela estava tão ocupada que ela não percebeu quem estava ali. Quem estava na casa dela? Jesus. Ela estava tão ocupada que ela não percebeu que Jesus estava ali. Então a Marta começou a trabalhar, de repente ela olha para Jesus e ela fala assim: mestre, tu não te incomodas de eu estar aqui trabalhando, enquanto ela está aí sentada, só te ouvindo? Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Diga-se comigo, ela escolheu a melhor parte. O que Marta estava fazendo era bom, sim ou não? Claro que era bom. Você sabia que muitas vezes o que nos leva para longe do primeiro amor não são as coisas ruins, mas são as coisas boas que nós fazemos? Muitas vezes nós pensamos que o que nos leva para longe do primeiro amor é só o pecado, é só as coisas ruins, é o diabo, é o capeta, é isso e aquilo. Não. Se você olhar a história dessa igreja, você não vê Cristo repreendendo nenhum pecado moral nessa igreja. Você não vê Cristo repreender nenhum pecado moral. Você não vê Cristo falando assim: olha, vocês praticam imoralidade. Não, você não vê isso. Era uma igreja, primeiro, que ela trabalhava ardentemente na obra do Senhor. O que levou ela para longe foi as próprias coisas boas. Querido, entenda algo. O que Deus quer para você não são as coisas boas. O que Deus quer para você é o melhor. Cristo não falou assim para Marta: ó, Marta, tu escolheu a parte ruim. Não, porque o que ela estava fazendo era bom. Mas o que ele falou foi: a Maria escolheu a melhor parte. Talvez você está vivendo a parte boa, mas o que Cristo quer te levar é viver o melhor. Amém? Uma outra característica boa dessa igreja, quando nós continuamos aqui, fala assim: eu conheço o seu trabalho árduo e a tua perseverança. Preste bem atenção. A cidade de Éfeso era uma das cidades mais importantes ali da Ásia, talvez a mais importante. Só que ela era uma cidade muito idólatra.
muito idólatra mesmo. Eles tinham adoração ao próprio imperador. Além disso também tinha uma deusa que se chamava Diana, e o povo era muito devoto dessa deusa na época. Então era um povo muito idólatra. Ser crente naquela cidade não era fácil, porque ser crente naquela cidade era aceitar estar na beira de perseguição, porque era uma cidade que perseguia os cristãos. Ser crente naquela cidade era algo totalmente impopular, era algo que não era aceito. As pessoas muitas vezes eram levadas na praça pública para serem humilhadas, porque eram cristãs. Então a perseguição ali era muito forte, a idolatria era muito forte. Então era necessário, assim, aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus, elas tinham uma perseverança muito grande mesmo, uma perseverança triunfadora. E é interessante algo, querido, assim, que quando nós passamos por muita dificuldade, imagina que uma criança, que ela nasceu no meio de muita dificuldade, mas ela lutou, e depois de grande ela consegue vencer na vida. Isso é algo muito bom, não é verdade? Por que é algo muito bom? Você vê na prática que aquela pessoa ela tem fé e perseverança. Você vê na prática fé e perseverança. Só que muitas vezes, o fato de nós passarmos por diversas dificuldades, quando nós vencemos, infelizmente às vezes nós temos a tendência de nos tornarmos insensíveis, completamente insensíveis. Talvez essa igreja aqui, devido ela ter lutado ardentemente, pode ser que quando ela venceu, ela se tornou um pouco insensível, e isso levou ela a perder um pouco o primeiro amor. Uma outra característica boa aqui dessa igreja, preste bem atenção. Se o teu irmão estiver dormindo, sacode ele aí, amém? Em nome de Jesus. Fala bem assim: sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolo, mas não são. Uma outra característica forte dessa igreja, ela era uma igreja muito comprometida com a palavra. Aqui heresia não se levantava. Lá no final o Senhor fala bem assim: uma coisa porém eu tenho ao teu favor, que tu rejeita as obras dos nicolaítas, assim como eu rejeito. Quem eram os nicolaítas? Era um grupo de pessoas que estava tentando criar uma nova versão do evangelho. Eles ensinavam algumas coisas que vão contra doutrinas da palavra de Deus. Por exemplo, os nicolaítas, eles ensinavam que sexo antes do casamento não era pecado, que você poderia vir para Jesus como você está e continuar do jeito que você estava lá no mundo, que não tinha problema nenhum. Então os nicolaítas, eles tinham algumas coisas aqui que eles pregavam que vai contra a palavra de Deus. Só que aqui na igreja de Éfeso eles não tiveram vez, porque aqui o homem que era falso profeta não se criava, falsos apóstolos não se criavam, porque a igreja ela era uma igreja muito ensinada. Ela foi muito ensinada pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, até pelo apóstolo Pedro mesmo, a respeito das heresias que poderiam entrar dentro da igreja. Então ela foi muito ensinada com isso. Só que em nome da verdade, ela também perdeu um amor. É interessante que essa igreja ela é oposta a uma outra igreja, que se você continuar lendo aqui no livro de Apocalipse, mais à frente você vai encontrar a igreja de Tiatira. Ela era justamente oposta à igreja de Éfeso, porque a igreja de Tiatira, ela era uma igreja que ela tinha amor, só que em nome do amor, ela tolerava o pecado. Já essa igreja aqui, em nome da verdade, perdeu o amor. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Nós nunca podemos separar aquilo que Deus uniu. A verdade e o amor são duas coisas que devem andar junto, uma da outra. A verdade e o amor. A verdade sem amor chama-se brutalidade.
chama-se brutalidade. Nós precisamos falar a verdade. Nós temos que ser uma igreja que não tolera o pecado, sim. Nós temos que ser uma igreja firme na palavra, sim. Mas nós devemos praticar a verdade em amor. Até na hora que eu estava meditando sobre isso, veio algo até na minha cabeça, talvez até um pouco engraçado. Eu estava pensando assim, e Deus ministrou isso no meu coração. Talvez alguns vão até achar que é engraçado. Verdade sem amor é cavalice pura. Sabe o que é cavalice? Faz assim comigo, ó. Não vou tentar imitar um cavalo não, porque vai que eu não consigo, né? Você sabia? Falar algo para você com todo amor. Deus tem ovelhas, Deus não tem cavalos. Amém? Deus tem ovelhas. Isso é sério, meu Deus ministrou isso no meu coração. E eu converso assim que eu fui muito confrontado quando eu estava meditando essa palavra aqui. Deus ministrou no meu coração assim: Simão, eu tenho ovelhas, eu não tenho cavalos. Nós precisamos ser firmes na verdade, mas essa firmeza tem que ser em amor. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 4, versículo 15. Amém? Se puder aparecer aí no telão para mim, Efésios 4, 15. Em nome de Jesus. Aleluia. Está aí? Olha o que diz assim: antes seguindo a verdade em... Você pode falar isso forte comigo? Antes seguindo a verdade em... Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tem um outro versículo lá em Gálatas, capítulo 6, versículo do 1 ao 3, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se algum julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Olha que a palavra de Deus nos fala. Não é interessante isso? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu em amor. Queridos, é interessante que nós, seres humanos, nós temos uma tendência. É muito fácil eu amar o meu irmão quando ele está fazendo tudo certinho. Não é assim? Quando ele supera as minhas expectativas. Eu pedi para ele fazer algo, ele fez do jeitinho que eu gostaria, ou melhor do que eu gostaria. Aí qual é a minha tendência? Poxa, esse irmão é uma bênção. Oh, glória a Deus, esse aqui e tudo mais. Mas na hora que o irmão falha, qual que é a nossa tendência? Qual é a nossa tendência humana na hora que alguém falha com a gente? Criticar, apontar, né? Colocar no inferno, que tem cristão que em vez de colocar as pessoas no céu, coloca no inferno, né? Tudo vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Queridos, esse trabalho é do capeta, ele faz isso muito bem. O nosso trabalho é povoar os céus, amém? Não é mandar ninguém para o inferno, não. Nosso trabalho é povoar os céus. Então, o grande desafio, querido, de amar, é justamente quando alguém pisa na bola com a gente, quando alguém faz algo de errado, quando alguém não corresponde àquilo que nós esperávamos dela. É nesse momento que entra o nosso grande desafio. E eu confesso, para mim é um grande desafio amar nessas horas. Agora, em que sentido Éfeso perdeu o seu primeiro amor? Primeiro, eles perderam o seu primeiro amor para com Cristo. Parece até um pouco contraditório falar que essa igreja perdeu o seu primeiro amor para com Cristo. Porque quando nós olhamos aqui, pensa comigo, uma igreja que ela é perseverante na tribulação, uma igreja que é firme na doutrina da palavra, procura fazer tudo certinho, né? Parece que é uma igreja assim, quase que perfeita, essa igreja aqui, quase que perfeita. Eu acho que se eu fosse crente naquela época, eu ia crescer dessa igreja aqui, que ela é quase que perfeita. Mas como é que eu posso falar que uma igreja dessa perdeu um pouco do seu amor para com Cristo? Preste bem atenção nisso que eu vou falar agora.
Imagina um casal, a Bíblia compara a igreja como a noiva de Cristo. Imagina um casal agora, que está casado há muito tempo. Imagina uma esposa, que ela se submete ao seu marido, ela respeita ele, ela faz tudo o que ele fala, tudo o que ele manda, ela tem relações íntimas com ele, mas ela não tem prazer em nada disso. Ela está fazendo aquilo simplesmente porque ela crê que aquilo é o seu dever, porque ela crê que aquilo é a sua obrigação. Casou uma vez, não tem que permanecer casado, então eu vou fazer tudo certinho, mas ela não tem prazer em nada disso. Sabia que muitas vezes nós somos assim com Cristo? Existem muitos cristãos que às vezes são assim. Eles fazem tudo corretinho, porque eles creem que é o seu dever, mas eles não têm prazer em nada disso. Ele se acostumou a vir no culto, ele se acostumou com louvor, com adoração, ele não sente mais nada. É igual um médico quando vai fazer uma cirurgia. Você imagina um médico que tem tantos anos de profissão ali, para ele já é totalmente normal. Será que seria normal para você entrar numa sala e ver alguém sendo aberto a barriga e fazendo uma cirurgia? Para nós não, nós tomaríamos um choque. Mas para um profissional aquilo ali é normal. Muitas vezes a igreja do Senhor ela está assim. Ela se habituou com tudo. Ela se habituou, virou uma igreja religiosa. Está cheia de religiosidade, tudo não passa mais de um ritual. Mas ela não sente mais nada no seu profundo, no seu espírito. Deus quer nos libertar da religiosidade. Ele quer que nós possamos ser uma igreja que temos comunhão profunda com Ele. Mas essa comunhão não pode ser só exterior, ela precisa ser também no íntimo, no nosso interior. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, eu quero te dar aqui alguns sinais de uma pessoa quando ela está se tornando religiosa. Preste bem atenção. Primeiro, quando ela é intolerante com o erro dos outros, mas super flexíveis com os seus. Já viu uma pessoa que é assim? Quando ela falha, ela fala assim, porque ninguém me entende. Mas quando alguém falha, ela também nunca entende. Uma outra dica de alguém que está se tornando religioso: quando a pessoa ela se preocupa mais em observar o conjunto do louvor, se está afinado, se não está, se fulano canta bem, se fulano não canta, se fulano bate direito, se não bate, do que em erguer suas mãos e adorar o nome do Senhor. Religiosidade. Ela está mais preocupada se está tudo certinho aqui, se o arranjo de flor está no lugar, se a cadeira está no lugar, se isso está no lugar, se aquilo está no lugar. Mas a preocupação principal que é vir para o culto adorar a Deus, isso daí ela esquece. Que é isso? Religiosidade. Quando a pessoa está mais preocupada em observar se o pregador pronuncia as palavras corretamente, se ele pontua correto, se ele fala correto, do que em prestar atenção no conteúdo da mensagem e naquilo que o Espírito Santo quer falar. Tem pessoas que vêm para a igreja assim? Eu já vi gente ir para a igreja, sem brincadeira. Eu conheci um irmão que ele ia para a igreja com uma agenda, mas não era para anotar a palavra não, ele ficava assim, ó. Aí o pastor, falou errado. Ele anotava, tal palavra falou errado. Aí, conjugou o verbo errado, tal verbo foi conjugado errado, porque é um verbo, não sei das quantas, e tal, e papapá. Chegava no final do culto, ele chegava lá com o pastor, isso é sério mesmo. Ele falava assim, pastor, vem cá, essa folha aqui para o Senhor, ó. Você errou aqui. Aí você perguntava agora, o que o Espírito Santo falou com você? Religiosidade. Quer ver um outro sintoma de religiosidade? Quando você se acha tão conhecedor ao ponto de não ouvir a voz do Espírito Santo, quando um simples mensageiro sobe ao púlpito para pregar a palavra. Tem gente que é assim, ela acha que ela é tão conhecedora, que quando sobe um simples pregador, uma pessoa simples para pregar a palavra, ela olha e fala assim, o que eu vou aprender com isso daí?
Eu já li a Bíblia 10 vezes, 50 vezes, não sei quantas vezes. Que é isso? Religiosidade. Quando você é tão radical com as doutrinas dentro da igreja, mas não pratica o amor e a misericórdia dentro ou fora da igreja. Religiosidade. Você está me entendendo? Quando fazemos a obra de Deus, até bem feita, porém não temos tempo para estar com Deus, ou não temos alegria no que estamos fazendo. Já viu a pessoa, muitas vezes ela está correndo para um lado e para o outro, fazendo isso, faz aquilo outro, e o Espírito Santo está do lado dela. Aí eu imagino que o Espírito Santo está falando assim: ei, eu estou aqui, ei, para um pouquinho, ei, deixa isso para depois, ei, peraí, eu quero falar contigo. Mas às vezes a pessoa está tão ocupada com coisas boas, às vezes, que ela não tem tempo para entrar no seu quarto e ficar sós com Deus. Ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para sua família, ela não tem tempo mais para nada. Que é isso? Religiosidade. Amém? Querido, Deus não se satisfaz apenas com relacionamento exterior. Ele quer nos levar a um relacionamento profundo. Amém? A igreja aqui, ela perdeu o seu amor primeiro, no sentido para com Deus. O outro sentido que ela perdeu, o amor de uns para com os outros. Lembra que eu falei agora há pouco? Que muitas vezes quando nós passamos por muitas dificuldades, a nossa tendência é nos tornarmos um pouco insensíveis. Uma outra tendência que nós temos muitas vezes, quando nós enfrentamos muita dificuldade e vencemos, é nos isolar, colocar uma barreira assim ao nosso redor e ninguém me toca. Entenda algo, a igreja do Senhor precisa entender que nós precisamos um dos outros. Nós não dependemos das pessoas como a nossa fonte. A nossa única fonte é Deus. Mas como canal de Deus nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. É por isso que a palavra fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros. Qual foi a última vez, talvez, que você chegou com alguém, ou com teu líder, ou com alguém que você confia, e falou assim: ministra sobre a minha vida, porque eu estou precisando ser ministrado? Tem pessoas que elas atravessam o mundo para ministrar na vida de alguém, mas não é capaz de atravessar uma rua para ser ministrado por alguém. Aí muitas vezes nós viemos com aquele pensamento: não, mas na minha vida é só Deus. Querido, Deus tem os seus canais, e os canais de Deus são as pessoas. No dia que você não precisar mais de ninguém, a minha oração é que Deus arrebate você. Porque no dia que você não precisar de ninguém mais aqui nessa terra, você não precisa mais estar aqui. Está na hora de você ir para o céu. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos um dos outros. A palavra fala que nós temos que incentivar uns aos outros nas boas obras, no amor. Nós precisamos orar um pelos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. A Bíblia fala que se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão que está do meu lado, eu sou mentiroso. Porque se eu não amo a Deus, a quem eu vejo, se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo, como que eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? Você está me entendendo? Um outro sentido que essa igreja perdeu o seu amor foi de um para com os outros. Foi de um para com os outros. Aleluia. E um outro sentido que essa igreja perdeu o seu amor foi para com os perdidos. Ela foi uma igreja tão radical na doutrina que ela acabou perdendo o seu amor para com os perdidos. Você está me entendendo aqui? Você lembra da parábola do bom samaritano?
Bíblia fala que o homem ele estava viajando, de repente ele é pego pelos salteadores. Aí o que acontece ali? Eles batem nele, e quando achavam que eles estavam mortos, abandonou o homem lá. E de repente passa primeiro 2 homens que tinham título de homem de Deus. Um era levita, o outro era sacerdote. O que era um levita? O levita era aquele que dirigia a adoração na casa do Senhor. Era aquele que era responsável por isso. E várias outras funções. Os levitas cuidavam também da administração na casa do Senhor. Então os levitas, eles tinham títulos de homens de Deus. Mas quando aquele levita olhou assim, ele viu o homem jogado, o que ele fez? Passou de longe. Muitas vezes nós somos assim. Você está entendendo? A gente está vendo alguém morrendo, quase indo para o inferno. Aí a gente fala bem assim: eu lavo minhas mãos, se quiser ir para o inferno, que vá, salvação individual, já tem a minha. Nem assim que a gente fala? Salvação, nunca ninguém falou isso, né? Só eu que cometi esse pecado. Amém? Sou o único aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois todo mundo vai orar na minha cabeça aí, porque eu preciso. Eu preciso dessa. Você está entendendo? Não é essa a nossa tendência? Ah, já falei uma, já falei duas, já falei três. Não quer. Que pra lá. E tem uns que ainda falam assim: eu ainda vou achar bem feio, se for para o inferno mesmo. Queridos, infelizmente nós aprendemos na nossa vida cristã, a teologia cristã atual nos ensinou muita coisa errada. Você sabia disso? Você sabia que nós fomos ensinados muita coisa errada? Por exemplo, uma das coisas que foi muito ensinada para o cristão: espírito de vingança. Mexeu comigo, faço nada não, só falo para Deus, e Deus, vingança vem dele. Vai ver. Até as nossas músicas, né? Até nossas músicas, nada contra assim, mas fala assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai se arrepender quando te ver na bênção. Vai se arrepender. Vai ver só. Nós fomos ensinados tanta coisa errada. Queridos, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Eu acho interessante porque quando Jesus estava sendo pregado numa cruz, a palavra dele não foi bem assim: Pai, desce uma multidão de anjos e mata todo mundo aí, porque eu sou filho de Deus. Muito pelo contrário, ele lá sentindo dores, morrendo, ele olha para o céu e fala assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Sabe por que a pessoa está lá no pecado? Porque ela está cega, ela está sem discernimento. Você está me entendendo? Querido, preste bem atenção: o que transformou a tua vida e a minha vida não foi o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro ou outros mortos, não foi o fato de Jesus ter curado o coxo, de Jesus ter curado os leprosos, de Jesus ter curado o cego. Não foi isso que transformou a tua vida e nem a minha vida. O que transformou a nossa vida foi o fato de Cristo Jesus ter derramado seu amor na cruz do Calvário. Você está me entendendo? Preste bem atenção. Nós, como igreja do Senhor, nós podemos fazer grandes proezas, mas se nós não tivermos amor um pelos outros e pelos perdidos, nós jamais veremos vidas transformadas. A palavra fala que o amor encobre multidões de pecados. Talvez você fale assim: Simão, não sei mais o que fazer. Só ame, não faça mais nada, deixa o resto com o Espírito Santo. Você está me entendendo? Essa igreja, ela era uma igreja que ela fazia tanta coisa correta,
mas ela havia perdido o seu primeiro amor. É isso que Deus quer restaurar no nosso coração hoje. É o seu primeiro amor. E é interessante que, quando ele termina aqui, no versículo 7 ele fala o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, você sabia que essa igreja aqui, de Éfeso, hoje ela não está mais ativa? Virou museu, ninguém mais vai nela, ninguém congrega mais nela, não tem mais cultos nela. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque ela não deu ouvido ao que o Espírito Santo estava falando à igreja. Essa igreja aqui, ela só vai permanecer de pé enquanto nós dermos ouvido ao Espírito de Deus, aquilo que Ele ministra no nosso coração. Se eu não abrir o meu coração para ser ministrado pelo Espírito de Deus, a igreja não vai permanecer. É por isso que em todas as 7 cartas você vê Jesus falando isso: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E depois olha o que Jesus fala: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que árvore da vida é essa? Se você ler lá no começo da palavra, no livro de Gênesis, você vai ver que Deus colocou no jardim 2 árvores, em que Ele deu uma grande ênfase. Uma era a árvore do qual o homem nunca deveria comer do fruto, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a outra árvore era uma árvore que se chamava a árvore da vida. Essa era para o homem ter comido, e a outra não. Só que ele fez o contrário, ele comeu do conhecimento do bem e do mal e não comeu da árvore da vida. E quando o homem pecou, e a palavra fala que Deus mandou seu anjo, né? E colocou o homem e a mulher para fora do jardim, colocou ali uma espada para que o homem não voltasse ali, porque agora, como ele conhecia o bem e o mal, ele não poderia mais comer da árvore da vida, senão o homem seria eterno como Deus. E essa árvore da vida, ela foi tirada e foi colocada no paraíso de Deus. E o que ele fala bem aqui: ao vencedor eu darei para comer da árvore da vida. Queridos, preste bem atenção. Deus ele é um Deus tão amoroso, mas tão misericordioso, que Ele confronta o nosso pecado, Ele nos dá a chance de nos arrependermos, e Ele ainda traz promessa para a nossa vida quando nós nos arrependemos. Ele fala essa noite para você: olha, lembra de onde você caiu. Nós não podemos viver no passado, mas a lembrança é um dom de Deus, e é algo muito importante. Às vezes é necessário nós nos lembrarmos de coisas do passado, das quais nós precisamos nos arrepender, pedir perdão, perdoar, voltar lá, consertar e abandonar aquele erro. Ele fala: lembra depois de onde caíste, te arrepende e volta ao teu primeiro amor. Ele nos dá a chance de nos arrependermos, e depois de nos dar essa chance, Ele ainda derrama uma promessa sobre nós quando nós nos arrependemos. Ele fala assim: ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida. Quando nós nos arrependemos na presença de Deus, Ele ainda nos dá promessa de vida eterna. Quem está me entendendo, diga aleluia. Você está entendendo? A chamada de Deus essa noite para nós é: lembra-te de onde você caiu, te arrepende e volta ao primeiro amor. Volta ao tempo que você tinha um coração mais puro. Volta ao tempo que você vinha no culto e o teu objetivo era sentir a minha presença. Volta ao tempo que você olhava para as pessoas e você queria levar todo mundo para Jesus.
Volta às práticas do teu primeiro amor. Essa é a chamada de Deus para a nossa vida hoje. E se você atender, Ele ainda vai derramar sobre a tua vida uma grande promessa: ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Quero que você fique de pé nesse momento, em nome de Jesus.